Toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Glória. Você trouxe? Quem 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 trouxe? Glória a Deus. Hoje nós daremos início a uma minissérie outra vez. Eu ia deixar para contar aqui, né? Mas eu tenho um problema, irmão. Não aguento, né? Então nós iniciaremos uma minissérie, vai durar 3 dias. Vai ser hoje, domingo e na próxima quarta-feira. E, sem dúvida, será uma série de muito recado, informação da parte de Deus para a sua casa, para a sua vida. Vou falar sobre Asaf nessa série. Asaf é um homem que compôs 12 salmos. E dentre esses salmos, alguns se destacam. E é sobre alguns deles, né? Apenas 3 deles que eu vou tratar aqui nesses 3 dias. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Estaria aqui nesses dias para que juntos viéssemos, né, venhamos, né, mergulhar e aprender daquilo que Deus tem para nós. E é pontual, viu, gente? Essa série não é para amanhã, não. Ainda que ela sirva. Essa série é para o nosso agora. É para o nosso hoje. Amém? Abra comigo Salmo 73. Salmo 73. Eu entendo essa série como necessária e urgente para essa fase do ano, para esses dias onde nós paramos para beber água, como Gideão fez um dia. E tem gente que venceu o ano inteiro e na hora de beber água foi reprovado por Deus. Vou repetir. Tem gente que venceu o ano inteiro. Veio luta, veio para cima, desânimo foi para cima. Aí chegou dezembro, encontrou uma represa, um rio. Foi beber água e não vigiou bebendo água. Reprovou. Né? Davi, também compositor de muitos salmos, foi alguém que nunca perdeu uma guerra, mas quebrou os 10 mandamentos. Ele quebrou, não foi um só, não. No dia que ele decidiu ficar em casa descansando. Na guerra ele sempre venceu. No dia que foi descansar, quebrou os 10 mandamentos. Fala aí para alguém, cuidado com o descanso, hein? Fala, vigia no descanso. Descansar é perigoso. Coloca aqui o título, Jô, por favor. Olha aí. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Vai lá. Fala assim, ó, quase. Fala com emoção, quase. Vai, 1, 2, 3. Foi quase. Nós vamos descobrir o porquê hoje. Amém? Permita-me fazer uma introdução antes de lermos o texto. A imagem de Asaf, a pessoa de Asaf, reflete, está impressa em cada um de nós. É por isso que escolhi esse personagem para
esses 3 dias de mensagem. Pastor, por que a imagem de Asaf, a pessoa de Asaf, reflete em nós? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Antes de tudo, entenda que Asaf, fala Asaf, era compositor. Fala, compositor e profeta. Ó, mais uma vez, compositor e profeta. Compositor e profeta. Asaf é o nome dele. Então ele não só escrevia canções, não só tocava, mas era cheio do Espírito. E Deus mostrava a ele algumas coisas, dava a ele alguns segredos, desvendava a ele alguns mistérios. Estou falando de um homem que mexe com música, mas também caminha no profético. Imagina o tipo de música, o tipo de canção que era composta por ele. Inclusive, o Salmo 73 é uma delas. Ele não escrevia por escrever. Ele não compunha por compor. Ele escrevia com sentimento. Ele escrevia debaixo do profético, acreditando naquilo que estava sendo escrito. Por vezes, o que ele compôs era aquilo que ele estava sentindo, vivendo. Isso aqui já me pega. Por quê, Henrique? Porque Asaf está compondo um salmo, não é na emoção. Ele não está falando sobre alguém. Ele não está contando a história dos outros. Esse salmo não é com a intenção de vender muito, ter muitas cópias, muitas curtidas. Não. Esse salmo é um momento de intimidade de Asaf e Deus. Esse salmo é um momento, os salmos que Asaf vai compor é o Salmo 50 e também do Salmo 73 ao 83. Se você contar, vai dar 12 salmos. Os que mais se destacam é o 50 e o 73. Mas todos eles são ricos, porque Asaf, principalmente nesse 73, ele está falando dele. Ele não está cantando aquilo, Sidão, que ele não vive. Ele está compondo o que ele vive. Isso me pega por quê? Porque por muitas vezes nós cantamos aquilo que nós nunca vivemos. Por muitas vezes nós gritamos, enchemos a nossa boca e nós só repetimos aquilo que o ministro de louvor está dizendo. Nós só repetimos aquilo que o ministério de louvor está cantando, quando na verdade não passa de uma mera canção. Quando a reunião termina, quando a nossa vida continua lá fora, ou antes de entrarmos aqui dentro, nunca vivemos aquilo que nós estamos cantando. Asaf vai nos ensinar, pastor Edson, a cantar o que vive. E quando nós cantamos o que vivemos, eu vou de novo, hein? Quando nós cantamos o que vivemos, quando nós oramos o que vivemos, quando nós gritamos o que vivemos, o céu se movimenta, cara. A mão de Deus se move em prol de alguém que decidiu, como eu disse no sábado aqui, tirar a capa, tirar a máscara e se apresentar diante de Deus como Ele verdadeiramente é. Será que tem alguém comigo aqui nessa noite ou não? Olha o texto, porque o Asaf vai fazer exatamente isso: tirar a máscara, tirar a roupagem diante de Deus
e contar tudo para Ele. Ô gente, eu já vou ler. Deixa eu dizer algo aqui para você que veio hoje. Não romantiza não. Não precisa falar bonito. Com Deus, não precisa enfeitar na oração. Com Deus, não precisa fingir. Não precisa querer ser alguém que você não é. Deus sabe quem você é. Ele está esperando você se apresentar como quem você é. Olha o que o Asaf vai fazer nesse salmo aqui. Vamos ler, vai. Salmo 73, verso 1. Lê aí. 1, 2, 3. Ó, peraí. Como fosse que eu acho que quem veio hoje gosta de culto, né? De Bíblia. Quem está de folga já nem veio. Então, já que você não está de folga e veio, lê. Amém? Então vamos lá. Pode ser hoje que Deus te surpreenda aqui. Eu não consigo ficar quieto. Ó, tem gente que é movida à festividade, congresso. Ainda bem que você está aqui. Porque Deus pode te surpreender em um dia comum. Quem é movido a grandes eventos nunca conheceu Deus dentro do quarto. Posso falar de novo ou não? Posso falar de novo? Quem é movido a grandes festividades, grandes oportunidades, não conhece o Deus do quarto, da porta fechada, não conhece. Não conhece. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3, lê. Quem está falando isso? Quem é? Então vai, de fato. E aí? Aí, parou. O Asaf está dizendo, de fato Deus é bom. Deus é bom. Ele começa a compor a canção reconhecendo quem Deus é. Só que o verso 2, ele começa a falar dele. Passa aí, olha o verso 2. Vai lá, 1, 2, 3. Vocês estão lendo mal demais, devagar, vamos lá. 1, 2, 3, com calma, vai. Fala assim, ele não está falando dos outros. No verso 2 ele está falando dele. Ele está dizendo no versículo 1, Deus é bom. Aí ele diz, Davi, no verso 2, quanto a mim, porém, foi quase. Quase eu desviei meus passos. Quase eu saí do caminho de Deus. O que ele está dizendo é, eu quase me entreguei. Moisés, quase parei. Quase que eu não continuo. Quase eu largo tudo. Quase eu chuto o balde. Quase eu não permaneço. Quase eu jogo tudo fora. Quase eu viro as costas para Deus. Quase me desvio os pés. Tem gente que quase não vem hoje. Tem outros que perderam para o quase. Enquanto tem gente que quase não vem, outros quase vieram. E diga para alguém, ainda bem que você veio. Hoje não deveria nem ter live, porque o culto é para quem veio hoje. Não sou monetizado mesmo? Deveria ter não. Quase. O texto continua.
Eu vou ler agora, verso 1 e 2, volta no 1 e 2. De fato Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo, quanto a mim. Porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou muito ou pouco, para que se desviassem os meus passos. Olha o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Lê você o que está escrito, 1, 2, 3, vai. Quem está falando isso aí? Ele está romantizando? Sim ou não? Ele está falando a? Ele está dizendo assim, ó, eu quase caí. Eu quase parei. Por quê? Porque eu tive inveja. A inveja tomou conta de mim. A inveja em determinado momento assumiu o controle da minha vida. Asaf, inveja do quê? Inveja dos homens maus, daqueles que não carregam a presença de Deus. Eu vi eles prosperarem. Só que não para por aqui, porque o texto continua. E nós vamos entender que Asaf está vendo os maus sem princípio, sem respeito, que não servem a Deus de coração, que não andam na palavra de Deus, prosperarem, crescerem. E um ponto de interrogação vai surgir na cabeça dele, porque Asaf é alguém centrado em Deus. Asaf é alguém que Davi escolheu. Quando o requisito era o homem bom, um bom compositor, cheio de Deus, Asaf se destacava entre eles. Estudiosos acreditam que os descendentes de Asaf nem eram chamados pelo seu próprio nome, eram chamados de Asaf, pelo legado que ele deixou. Era como se uma tribo ficasse estabelecida por causa da vida de alguém reta diante de Deus. É esse alguém que agora está cansado. É esse alguém que chegou no limite. É esse alguém que está dizendo quase. Foi por pouco. Eu ia parando. Eu ia largando tudo. Porque existem coisas que nós, meros mortais, servo de Deus, não entendemos. Existem coisas que nós não podemos tirar os olhos de Deus. Se tirarmos os olhos do Senhor, sobrará olhos para os outros. Eu vou de novo, hein? Se você tirar os olhos do Senhor, sobrarão olhos para os outros. Eu vou de novo, para ver se alguém entende isso aqui. Se você tirar os olhos do Senhor, vai sobrar olhos para o seu próximo. Não é o olho do próximo que vai sobrar, é o seu. Porque quando tiramos os nossos olhos de Deus, o próximo passo é tirar os pés dele. Sem perceber, vamos tirando os olhos aos poucos. Quando, pastor? Quando deixamos de cuidar da nossa vida para cuidar da vida do outro. Quando deixamos de exercer e valorizar o que Deus nos entregou, preocupado com o que Deus deu ao outro. Quando deixamos de ter compromisso e exercer coisas que Deus colocou na nossa mão, preocupado com a falta de responsabilidade ou com a vida pecaminosa do outro. Só que se você estiver com os olhos em Deus, não sobrará olhos para mais nada.
Se você estiver com os seus olhos em Deus, não vai sobrar olho para o vizinho, não vai sobrar olho para o fulano de tal, não vai sobrar olho para o parceiro, para ninguém, porque os seus olhos estarão fixos no Senhor, e é para Ele que nós temos que olhar. Foi Paulo que disse: é preciso olhar, o meu alvo é o autor e consumador da minha fé. Sabe por que tem muita gente que para, que cai, que o quase não é quase parei, é quase que eu continuo? É o contrário, porque parou de cuidar da sua vida para cuidar da vida dos outros, parou de exercer o que Deus lhe deu por causa do outro. Só que Asaf está me ensinando a fixar os meus olhos em Deus. Asaf está me ensinando a não tirar os meus olhos do Senhor. Eita, eu sei que durante esse ano, quem sabe você está aqui hoje, você já perdeu os olhos de Deus faz tempo. Você já parou, tem gente aqui que está recomeçando porque um dia decidiu olhar para o homem, decidiu olhar para alguém. Quem está pregando para você é alguém que quase parou também. Os meus pés quase se desviaram, porque eu deixei de olhar para Deus e passei a olhar para o homem, olhar para o líder, olhar para alguém. Aleluia, às vezes não é nem o ímpio, às vezes a gente olha para dentro mesmo, para alguém que adora com a gente, para alguém que celebra com a gente, para alguém que cultua com a gente, para alguém que trabalha com a gente. Às vezes tem gente que tem guerra na própria família, tem inveja do irmão, tem inveja da irmã, e Deus está dizendo: hoje é noite de você tirar essa máscara, tirar essa roupagem e falar comigo direito, falar a verdade para mim. Para de romantizar. Diante de Deus, o que falta para nós é coragem, coragem de dizer: eu não presto, eu sou um verme, eu sou invejoso, eu sou mentirosa, eu sou língua solta. Aleluia. Quando você decidir abrir o coração, tirar a máscara, assumir a sua identidade hoje, aleluia, diante de Deus, o Senhor vai escancarar os céus, o Espírito Santo descerá sobre você e Ele convencerá você da justiça, do pecado, do juízo, porque é o Espírito Santo que faz aquilo que não temos a capacidade de fazer. Asaf está sendo sincero. Ele está dizendo: eu tive inveja, eu sou invejoso. Inveja de quem? Do arrogante. Inveja de quem? De ver a prosperidade dos maus. O que ele não entende é: por que eu faço tudo certo e não vai? Porque alguém que não tem princípio, não segue a Deus, vai. Porque alguém que não segue os princípios, que não obedece a palavra, que não é constante, que não faz o que tem que ser feito, está crescendo, está avançando, está prosperando. E eu que sou adorador, eu que não falta um culto, eu, aleluia, que sou profeta de Deus, não vai, não acontece, não anda. Escute. O trabalhador é digno do seu salário. E prosperidade em Deus não é prosperidade do mundo. Quando nós tiramos os olhos de Deus, a gente vai se esquecendo de coisas que nós já sabemos. Quando tiramos os olhos de Deus, a gente começa a comparar a nossa vida com a do outro. E aí, o meu princípio com o princípio do ímpio não bate. A minha vida não vai ser nunca a mesma coisa que a dele. Porque eu estou caminhando debaixo de um propósito. O ímpio está como Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. E eu já morri, nasci de novo. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Você já nasceu de novo. Aquele que não quer nada com Deus, ele vive como ele quer.
O que é pecado para você não é pecado para Ele. O que é limite para você não é limite para Ele. O que não pode para você, pode para Ele. Lugares que você não pode acessar, Ele pode. Alianças que você não pode fazer, ela pode. Aleluia. Alguém está me entendendo nessa noite aqui ou não? Nem cabe no mesmo pacote, não é a mesma comparação. Nós andamos por princípios. Um dia eu vivi como eu queria. Um dia eu acessei lugares que eu queria. Hoje eu não acesso os lugares que eu quero. Porque eu não ando mais segundo o que eu quero, eu ando segundo o que Deus quer para mim. Se eu tirar os olhos do Senhor, vai me sobrar olhos para os outros. E aí, eu vou começar a me comparar com alguém. E Deus te chamou para se comparar com alguém? Chamou para se comparar com alguém? Claro que não. Fala para alguém, cuide sua vida. Verso 4. Para eles, eu vou ler o 3, volta o 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes, de tanta gordura do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Verso de número 13. Com certeza foi inútil. Entenda, do verso de número 2 ao verso 12, são 10 versos. 11 versos. Escuta. Ele vai falar dele, e daqui a pouco ele começa a falar sobre o ímpio. Tem a Joab, coloca a NTLHI para ficar mais fácil para eles entenderem o que está escrito. Só esses versos que eu li, do verso 3 até o 12, depois você volta. Coloca aí, colocou? Vamos ler? Lê vocês, vai lá. 1, 2, 3, vai. Mais alto. E aí? E aí? O último.
Quem está dizendo isso? Pode voltar na outra tradução. Quem está dizendo isso? Primeiro ele falou dele, sim ou não? Sim ou não, gente? Ele disse: eu estou com inveja. Quase que eu paro. Porque, mediante de tudo isso daqui que nós lemos agora, ele está se comparando a eles, dizendo: parece que Deus não faz nada. Está tudo errado, e parece que quanto mais errado eles fazem, mais eles crescem. Quanto mais projetos fora daquilo que Deus aprova, eles preparam, mais eles prosperam. Olha o verso 13. Com certeza, agora ele volta para ele: foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e a cada manhã sou castigado. Queria que você ficasse olhando para mim. Meus olhos. Coloca no 13, Job. Vai. Com certeza foi o quê? Conservar puro o meu e lavar as minhas? No quê? 14. Pois o dia inteiro e cada manhã, sem hipocrisia. Quem já passou por uma fase que parece que não vale a pena servir a Deus? Você não tem coragem? Eu tenho. Principalmente no Réveillon agora, né? Carnaval. Parece que a alegria do ímpio engole a nossa. Eu já enfrentei fases, eu sei que tem gente aqui que também, onde servir a Deus parecia não fazer sentido. Momentos em que tiramos os olhos do Senhor e as dúvidas começaram a tomar conta da gente. Será que o céu existe? Será que as pessoas vão mesmo para o inferno? Será que Jesus vem mesmo? Será que isso daqui não é pecado, mas só faz mal para mim? Tem gente que até flertou com coisas desse tipo porque alguém disse que não tinha nada a ver. Alguém disse que socialmente estava tudo bem. Alguém disse que só era pecado se escandalizasse. Alguém disse que Deus entende o coração. Isso aqui é muito sério. E me ouça, porque os próximos meses que nos aguardam são meses desafiadores, onde igrejas fazem retiro para segurar os jovens, onde igrejas ficam imersos 3 dias durante o carnaval, para que os jovens não se percam. Mas eu vim gritar aqui hoje, nada contra o retiro, nada contra o encontro, mas a palavra de Deus é o suficiente. Aliança com Deus ainda é o suficiente. Ô glória, quem está pregando para você é alguém que, como Asaf, quase caiu um dia, quase
parei um dia, quase eu voltei para trás um dia, mas eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ele. Escuta, eu estou pregando sobre alguém que é compositor, é profeta e frequentador de culto, alguém que é cantor, compositor, é profeta e frequentador do templo. Asaf tem palavra na mente, Asaf tem palavra no coração, e em meio à aflição da vida, Asaf vai tomar a decisão correta. Ele poderia parar, ele poderia ir para o carnaval, ele poderia voltar para o baile funk, para o pagode, para onde ele quisesse. Ele decidiu se levantar e ir para o templo aquele dia. Ele disse: quase eu me desviei, quase eu parei, quase eu desisti, mas aí eu me levantei. Passa aí o texto, passa o texto, verso 15. Verso 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos a Deus. Passa, aleluia. Em só refletir para compreender isso, achei a tarefa que era pesada demais para mim. Ele está dizendo assim, ó: olha, eu estou me comparando com os ímpios mesmo. Eu cheguei a me comparar com eles, e só de eu pensar naquilo que eles fazem, eu já estaria pecando. Aleluia. Só de eu pensar no que eles fazem, eu já estaria cometendo erros. Verso de número 17 vai: até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Eu vou de novo. Ele disse: quase que eu parei, quase que eu voltei, quase que eu retrocedi, até que eu entrei no santuário de Deus. No santuário de Deus. Para você que está quase caindo, para você que está quase te desviando, o melhor endereço não é o seu sofá, o melhor endereço não é o carnaval, o melhor endereço não é se afastar dos caminhos de Deus. O melhor endereço ainda é estar aqui. O melhor endereço ainda é estar aqui. É minha série como a nação. É minha súria. Eu estou lembrando aqui agora, pastor, esses dias aqui agora, que eu vim para a igreja endemoniado. Não é agora nessa época não, mais jovem. Eu ia, sentava no banco, coloquei touca, endemoniado. Eu nem queria estar ali. Eu estava ali, aleluia, mas porque eu sabia que Deus tinha algo comigo, mas eu não queria estar ali. Eu queria ir para a quadra jogar bola, eu queria ter ficado em casa, eu queria, aleluia, fazer alguma coisa, alguma desculpa para inventar, para faltar no culto, aleluia. Mas mesmo assim eu estava lá, sentado de cara feia, mas estava lá, sentado sem vontade nenhuma, mas estava lá, com seta do que o pastor pregava, mas estava lá. Aí, enquanto a palavra era pregada, enquanto Deus estava falando, porque eu estava no ambiente do milagre, Deus abria o meu entendimento, Deus rasgava a minha alma, Deus abria meu coração, e aí eu começava a lembrar daquilo que um dia Deus disse para mim. Eu começava a lembrar da palavra de Deus um dia liberada para mim. Aí eu olhava para aquilo que eu tinha dito e eu dizia: é melhor eu continuar, é melhor eu continuar. Oh, Deus usava um profeta para vir marchando na minha direção e dava tapa nas minhas costas e dizia: levanta, rapaz, porque eu tenho algo contigo. Levanta essa cara, né? Eu vivi isso. Eu vivi isso. Ah, Jesus. Obrigado pelo quase. Bendito seja o nome do Senhor. Pelos quases. Ah, quase. Quase.
Verso 17, vai, João. Tá aí, né? Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Asaf está onde? Onde? E aí Deus vira uma chave na alma dele. Ele está no lugar da adoração e Deus aquilo que ele invejava, dizendo: eu quase parei por isso, eu quase desviei por isso. Ele vê que não era bem assim. Ele olha no verso 18 e ele já começa a falar com Deus, e a oração, a composição é: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair. Aquilo que para ele era o quê? Não lembra mais? O quê? O quê? Fala prosperidade. Agora é o quê? Opa! Porque quando não estamos com nossos olhos em Deus, existem coisas na vida que parece que estamos avançando, quando na verdade estamos dando passos largos para longe dele. Isso aqui ficou na minha cabeça e é o quarto culto que eu repito isso daqui. Tem barco de gente que vai ficar vazio. Tem noite que vai ser frustrante, você não vai pegar nada, só para que você volte e empreste o barco para Jesus pregar. Porque se o barco estiver cheio, tem gente que nunca vai dar acesso para Jesus. Nunca. Existem pessoas que Deus, a pessoa sabe fazer, é habilidoso, é profissional, entende daquilo, vai dar errado, vai fechar as portas. E aí, quando você voltar frustrado, Jesus vai estar lá, dizendo: empresta teu barco para mim, é que eu queria pregar. Automaticamente, tu vai ficar para ouvir e pregar, e depois, é tudo novo. Tem alguém me entendendo aqui mesmo? Então, olha o texto 18: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. 19: como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Agora olha o verso 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante. (verso 23) No entanto, quando eu pisei no templo, voltei os meus olhos para o Senhor. E quando voltamos os olhos para o Senhor, começamos a enxergar com clareza o que Ele tem para nós. Estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Escuta aqui, tem alguém pregando para o Asaf?
Tem alguém falando com ele no templo? Ele entrou no templo, no lugar da adoração, e Deus descortinou a mente dele. Tudo que ele está falando aqui, ele já sabe. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar do que você já sabe. E eu vou dizer, hein? Está invejando o carro do ímpio por quê? Está invejando a vida do outro por quê? Está na hora de voltar os olhos para o Senhor. Mas é necessário ter coragem. Como assim, pastor? Coragem. Coragem de dizer quem você é. Por que essa oração tão bonitinha assim? Princesa da Disney. Por que essa oração tão perfeita assim? Arcanjo Gabriel. Você sabe que você não vale nada? Ah, eu tenho um coração bom, eu também. Mas se eu tirar os olhos dele, eu não presto. Eu não estou falando não presta para a sociedade. Estou falando no reino. Com base no texto. Eu gosto de lembrar isso aqui para alguém. Você conhece o Paulo? Sim ou não? O maior escritor de epístolas, cartas do Novo Testamento. O maior fundador de igreja do Novo Testamento. Carregado dos dons. Um dia ele está com a palavra. E eu não sei quem estava ali ouvindo ele pregar. Mas Paulo sendo Paulo, se não estiver em Deus, na cabeça dele ele é superior a qualquer um. Mas os olhos deles estão em Deus. Os olhos de Paulo estão em... E ele vai dizer, dos pecadores que aqui estão, eu sou o principal deles. Dos pecadores que aqui estão, o maior pecador sou eu. Porque quanto mais eu reconheço quem eu sou, mais cheio de Deus eu passo a ser. Quanto mais eu sei o meu lugar no reino, quanto mais eu sei que sem Deus eu não sou nada, mais Deus vai produzindo em mim. E através de mim, frutos do reino. O convite de Deus nessa noite, para o povo que me ouve aqui está na hora. Hoje é o dia. Essa é a noite. Do que, pastor? De orar direito. Aleluia. De falar para Ele mesmo quem você é. Fala, Deus, é um seguinte. Eu sou isso. Sou aquilo. Estou quase caindo lá no meu serviço. Estou trocando mensagem com quem eu não devo. Estou fumando escondido. Estou bebendo e andando com gente que, o Senhor já falou que não é para mim. Eu estou acessando ambientes. Deus, é o seguinte. Eu estou com meu coração cheio de ódio, cheio de rancor. Deus, eu estou me sentindo meio falso esses dias. Meu caráter está meio corrompido. Deus, eu estou me sentindo um verme. Deus, eu estou pensando em ir embora de casa, pegar minhas coisas, largar tudo. Deus, eu estou cansado.
Estou no meu limite. Para mim já deu. Deus, eu estou quase parando de vir para a igreja. Eu não aguento olhar para o pastor. Eu não aguento estar no mesmo ambiente que ele. Eu não aguento. Deus, me ajuda. Porque eu vou cair. Os meus pés estão escorregando e eu vou parar. Aleluia. Ainda bem que nessa noite você veio para o lugar certo. Ainda bem que nessa noite você veio para o lugar certo. Eu vou de novo. Ainda bem que nessa noite você veio para o lugar certo. Aleluia, porque você quase. Mas o Senhor está dizendo para a tua alma nessa noite: eu seguro na tua mão e te levanto, te sustento, te renovo. Eu seguro nas tuas mãos. Foi quase. Por pouco. Verso de número 25. A quem tenho eu? Irmão. Peraí, pelo amor de Deus, eu estou acabando. O Asaf estava revoltado. Xarope. Cansado. Pensando em chutar tudo. Largar tudo. Aí ele disse: quer saber? Vou pro carnaval não. Quer saber? Não vou ficar postando no meu status. Não. Nem no meu Instagram também, não. Eu vou adorar. Eu vou para o templo, porque eu vou. Aí ele chega no templo, Deus descortina a mente dele, o coração dele. E aquele cântico de lamento pelo ímpio, aquele cântico que parecia que era o fim, aquele cântico de cansaço no limite, aquele cântico de quase, se torna aí um cântico de reconhecimento a Deus, se torna um cântico de glorificação ao nome do Senhor, se torna um cântico de vitamina para a alma, vitamina para a mente, se torna um cântico de vida eterna, se torna um cântico, aleluia, de dores, de fadiga, de tristeza temporária, porque maior o que Deus tem preparado para nós do que o nosso momento atual. Ele volta a crer, a dúvida vai embora, aleluia, ele crê de novo na salvação. Ele crê de novo na vida eterna. Ele crê de novo naquilo que Deus tem, aleluia, após a nossa vida aqui nessa terra, nos esperando, preparado para nós. Olha o verso de número 25, ele vai dizer: a quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra, aleluia, além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu vou ler de novo: a quem tenho eu no céu além de ti? E quem eu poderia querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. O que ele está dizendo é: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelas crises, pelas dores, pelas lágrimas, ainda que eu morra como mártir, ainda que alguém me pegue e me mate por causa do nome de Jesus, aleluia, olha o texto: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Pensa num salmo difícil. Pensa numa composição difícil de pregar, varão. Porque ninguém quer tirar a máscara, não. Vai perder seguidor? Ninguém quer tirar a máscara, não. Vai perder o esquema da prefeitura? Ninguém quer tirar a máscara, não. Vou perder um amigo rico, parceiro, que tem o carro da hora, a casa com piscina, a amiga. Vou perder os acessos? Não, assim tá bom. Deus conhece meu coração. Mas você veio para o templo, hein? E a voz do Senhor bradou no templo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos de novo.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É noite de tirar a máscara, a capa e se apresentar a Deus como você é. É noite de tirar a roupagem de mentira, de engano, de falsidade, do pecado, do adultério, da promiscuidade, e se apresentar de Deus dizendo: Deus, eu sou esse cara aqui. Deus, eu sou essa moça aqui. Deus, eu sou esse homem aqui. Deus, eu sou essa mulher aqui. Eu estou diante do Senhor. Quando nós nos apresentamos diante de Deus como quem realmente somos, nós nos afastamos do eu pecaminoso e nos aproximamos do Deus que faz tudo novo. Sabe qual é a dificuldade da igreja, Aldair? Entender que Deus trabalha no arrependimento. Como igreja, nós nos perdemos em princípios básicos. Educação cristã, cristologia, princípios básicos que são bases do Evangelho. E quando não temos princípios básicos, qualquer coisa tira os nossos olhos do Senhor. Se Asaf, por um momento, fixou os olhos no ímpio, quanto mais eu e você. Quem dirá nós? Sem base, não existe construção em Deus edificada de forma saudável. Sem base, não suportamos os rios, os ventos, as crises, as percas, os lutos. Mas com base, permanecemos de pé, ainda que haja vento, rios, ainda que você quase caia. Perceba que o que está mantendo Asaf de pé são as bases. O que está mantendo Asaf de pé é aquilo que ele já sabe, é aquilo que ele aprendeu, é aquilo onde ele foi edificado, onde a sua fé foi construída. Aquilo que, quem sabe, desde novo, numa escola de profeta, aos pés de um doutor da lei, ele foi aprendendo enquanto crescia. Agora é base. Agora é isso que o sustenta, é isso que o mantém de pé. Porque crise, Moisés, todo mundo vai ter. Crise existencial, crise de identidade, crise no casamento, crise no trabalho, crise de comparação com alguém, crise porque alguém conseguiu chegar e você não. Eu não estou te definindo nessa crise, mas todos nós atravessamos crise financeira. E o que sustenta um crente de pé nas crises são as bases. Por isso, desconfie de um crente que não gosta de Bíblia. Pode pregar muito, cantar muito. Se tirar o teclado, o microfone, a bateria, a guitarra, ele para. Desconfie de alguém que diz ser cristão e não sabe nada de Bíblia. A Bíblia me ensina a respeitar o outro, mas ela também ensina a me manter de pé quando o outro não está na mesma direção ou propósito que eu. Olha o texto, vai verso de número 27. Os que se afastam de ti
certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis. Para. Alguém já ouviu a frase, o diabo ajuda a fazer? Mas não ajuda o quê? Mas não é o diabo que mostra, não. Sabe quem mostra? O Deus dos justos. Você não crê na Bíblia, né? Sabe quem mostra? Fala, quem mostra, pastor? O Deus dos justos. Não é o diabo que está apresentando nada, não. É o Deus dos justos, que no tempo certo, quando as oportunidades de arrependimento não são aproveitadas, diz: agora chega. Chegou a minha vez. Sabe qual é o meu desejo? Que você se arrependa a tempo. Que você tenha coragem de se apresentar a Deus de verdade. Deus firmará os seus passos. Deus firmará os seus passos. Deus firmará os seus passos. Me coma na súria. Jesus, aleluia. Faz tempo que eu não digo isso, mas eu lembrei aqui agora porque Deus me fez lembrar. Um dia meu pai conversando comigo, meu pai deve estar ali fora, ele disse para mim, eu dizia isso muito ano passado aqui: ô pastor, meu pai me chama de pastor, pastor, pega leve. Daqui a pouco o pessoal vai embora. Falei, pai, eu nem queria estar aqui. Eu estou aqui por um propósito. Pai, meus pés quase se desviaram um dia. Ele pegou na minha mão. Não é para fazer o que eu quero, pai. Não é para fazer o que alguém quer, pai. É para pregar a palavra do meu Deus. Eu vou de novo. É para pregar a palavra do meu Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, ó. Eu não sinto Deus só na ceia profética, não, cara. Eu sinto Deus aqui também. Eu não sinto Deus só na palavra do amor, não. Eu sinto Deus quando meus pés quase se desviaram também. Eu sinto Deus quando eu preciso tirar a máscara também. Eu adoro a Deus quando eu preciso me apresentar diante dele de verdade, como quem eu sou, e dizer: me ajuda, pega na minha mão. Ele como a naçória. Minha série como a naçória. Ei, a série como a naia. Minha série. Jesus. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Leia aí o 27 e o 28, vai. 1, 2, 3, vai.
alguém, eu acabei, diga para alguém, fala assim, fica no Senhor. Mas diga direito, vai, fala para ele, diga, fica no Senhor, filho. Fala, filho, fica no Senhor, filho. Fica. Fica no Senhor. Fica no Senhor. Fica no Senhor. Fica aí. Fica aí. Se confessa para Ele. Fica e conta tudo. Pode apagar a luz. Fica e conta tudo. Não se faça de forte. Você é fraco. Não se faça de sabidão. Você não sabe nada. Não se faça de espiritual. Você é carne velha, mulambenta. Não se faça não de desentendido. Não é comigo, é com você sim. É comigo também. Tira essa roupagem aí. Tira essa máscara, vai. Se tiver que dizer para Ele, diga: Deus, eu estou fraco. Se tiver que dizer que está fraco, diga: eu estou fraco. Fica ligado no culto. Se tiver que dizer para Ele: Deus me ajuda, diga: Deus me ajuda. Fica ligado no culto, ligado no culto. Se tiver que dizer para Ele: Deus me socorre, diga a Ele: Deus me socorre. Fica me olhando não, adore a Jesus. Fale com Ele, isso aqui é libertação de Deus. Fale com Jesus, deixa Ele passear e tratar da tua alma aí. Fale com Jesus. Aproveite esse momento e diga para Ele, Deus, eu estou adulterando. Deus, eu estou distante do Senhor. Deus, eu estou quase parando. Diga para Ele: eu não aguento mais. Diga a Ele. Fala a verdade. Sem hipocrisia. Nós viemos aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus. A tua palavra me feriu profundamente. Desde então, eu te amei. Minha série, eu vou repetir isso daqui para ver se a sua alma entende. A tua palavra me feriu profundamente e desde então eu te amei. A tua palavra me feriu, me machucou, abriu um rasgo em mim e desde aquele dia, desde que eu ouvi aquela palavra que me feriu, eu te amei, porque o Senhor falou para mim o que eu precisava ouvir. O Senhor falou para mim o que eu chamo de melhor amigo não teve coragem de falar, do que a minha esposa não teve coragem de falar, do que o meu esposo não teve coragem de falar. O Senhor falou para mim e desde então eu te amei. A palavra que abre ferida, o Deus que abre a ferida, isso aqui é a Bíblia que diz, é o mesmo que fecha a ferida. O Deus que abre a rotura é o Deus que fecha a rotura. O Deus que causa ferida é o Deus que cicatriza a ferida. E por que é que Deus nos fere? Para nos ensinar. E por que é que Deus nos fere? Para que venhamos aprender.
E por que é que Deus nos fere? Para Ele se apresentar para nós como aquele que cura. Ele abre a ferida, mas fecha a ferida. Ele abre a ferida, mas fecha a ferida. Deus não vai deixar você ir embora de ferida aberta. Deus não vai deixar você ir embora com seus pecados expostos. Deus não vai deixar você ir embora, aleluia, diante de tudo, de todos, dizendo: Ele é isso, Ele é aquilo. Não, Deus não te trouxe aqui para te expor. Deus não te trouxe aqui para te fazer vergonha. Deus te trouxe aqui para pegar na sua mão, levantar você, para pegar na sua mão, te colocar de volta na rota da salvação, pegar na sua mão, te colocar de volta do lado da sua esposa, do lado do seu esposo, colocar no centro da vontade dele. Deus te trouxe aqui e abriu uma ferida em você para te preparar, aleluia, para te preparar, aleluia, para o final do ano, para o Réveillon, para o Natal, para o Carnaval. Ele está moldando e blindando você. Você não vai parar, você não vai cair, os seus pés não vão vacilar, você não vai abandonar, não vai voltar para trás, porque o Senhor segura na tua mão e te sustenta. Passeia, Jesus. Passeia, Jesus. Passeia, Jesus. Passeia, Espírito Santo. Passeia, Jesus. Passeia, Jesus. Passeia no recinto. Passeia no ambiente. Passeia, 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 passeia aqui, passeia aqui, passeia aqui, que eles possam te sentir como eu te sinto. Que eles possam ser constrangidos como o Senhor está me constrangendo. Que eles possam sentir o teu toque aí agora, como o Senhor está me tocando aqui. Passeia, Jesus, passeia. Passeia, passeia. Passeia, passeia. Passeia, Espírito Santo, passeia aqui. Passeia, porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Firma os nossos passos, sustenta os nossos pés, firma os nossos passos, sustenta, Jesus, nossos pés. Vai ficando em pé, vai ficando em pé.
Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar no mundo inteiro e a alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que Canta me sem amou? máscara, vai! Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Sem máscara, vai, vai. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar no mundo inteiro e a alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é
o que me basta. Eu te levarei por onde. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho. Só tua presença é o que Obrigado, Jesus. Nos leve em paz, nos cubra com teu sangue. Que possamos aprender a lição desse primeiro dia. Tirar a máscara, se apresentar diante do Senhor como verdadeiramente somos. E com toda certeza o Senhor segurará nas nossas mãos. Obrigado por firmar nossos passos. Obrigado, Jesus, por nos lembrar daquilo que nós já sabemos, mas ao tirar os olhos do Senhor, nos esquecemos. Essa noite, eu não sei a tua igreja, mas eu estou tirando os olhos do que precisa ser tirado e voltando meus olhos para o Senhor. Não importa o que vai acontecer na direita, na esquerda, e nem é da minha conta. Os meus olhos estão e permanecerão fixos no Senhor, o autor e consumador da minha fé. Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito de Deus esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre. Porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar. Que Deus te abençoe.